O livro Até que Nada Mais Importe, ele procura fazer você olhar para Jesus de forma prioritária e absoluta. É você colocar Jesus como alta prioridade, ao ponto de que, se você tiver ele, nada mais te interesse tanto quanto te interessaria se você estivesse sem Jesus. E um tema importante que esse livro abordou é o porquê que devemos colocar Jesus em primeiro lugar nas nossas vidas. Por que o Criador do Universo, santo, capaz de todas as coisas, pede para que eu, um mero ser humano, coloque ele em primeiro lugar na minha vida? Talvez você tenha se pegado no pensamento de que Deus está querendo a sua aprovação. Ou talvez tenha se pegado no pensamento de que Deus é um Deus egoísta. Deus é um Deus que ele não aceita ser colocado em segundo e terceiro lugar. Ele só quer o primeiro lugar. Algumas pessoas ainda questionam, por que tudo tem que ser em volta de Deus? Por que tudo tem que girar em torno de Deus? E a verdade, irmãos, é que Deus não precisa da nossa aprovação. Segundo o livro Até que Nada Mais Importe, eu estava lendo no Kindle, Deus não precisa da nossa aprovação. O que acontece é que nós precisamos dele. E o amor dele conosco é tão grande que Deus sabe que ele é o único que vai resolver os nossos problemas. Ele é o único que vai conseguir nos guiar para o caminho correto. E Deus faz questão de que você coloque ele em primeiro lugar para que o seu propósito seja cumprido aqui na Terra. Você coloca Deus em primeiro lugar não porque Deus quer a sua aprovação, apesar de que ele é digno da aprovação de qualquer pessoa, mas ele não necessita disso. Deus já tem anjos ao redor dele dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Ele já está todo rodeado de glória. Ou seja, Deus não necessita nem um pouco da nossa aprovação. Somos nós que precisamos dele na nossa vida, porque sem Deus nós não conseguimos ser verdadeiramente livres. Deus é aquele que faz você cumprir o propósito que você acha improvável. Deus é aquele que realiza milagres. Quando você acha que não tem saída, Deus vai lá e provê um escape. Deus é aquele que faz o impossível na sua vida. E você precisa dele na sua vida para que ele te direcione, para que ele te guie, para que ele te liberte, para que ele seja a sua verdadeira fonte de felicidade. A maior alegria que você vai ter é dentro da presença do Senhor. A maior felicidade, a verdadeira felicidade está dentro da presença de Deus. É quando Deus está com você e você está nele. E como prova desse tema, de que Deus não precisa da gente, é a gente que precisa dele, eu vou citar aqui alguns trechos do livro Até que Nada Mais Importe. E chega um momento em que Luciano Subirá procura entender por que é necessário colocar Deus em primeiro lugar. E a partir disso ele começa a ter experiências espirituais com o próprio Deus. E ele é respondido da seguinte forma: eu não preciso que você me coloque em primeiro lugar. É você que precisa me colocar em primeiro lugar. A primeira coisa que o Senhor me levou a entender, não só racionalmente, mas por revelação, e não me refiro com esse termo a alguma espécie de visão mística, mas ao entendimento espiritual de fato, é que esse lugar que o Pai Celeste quer ocupar em nossa vida não é uma necessidade dele. É algo que nós é que temos necessidade. É para o nosso próprio bem. Imagine um ser te amar tanto ao ponto de você ter que colocar ele em primeiro lugar porque ele entende de tudo e ele quer te ajudar nisso. Imagine Deus se incomodar porque você não colocou ele em primeiro lugar, mas não porque ele quer ser o privilegiado, não porque ele quer ser o centro das atenções, mas sim porque ele entende que você precisa dele. Você precisa colocar Deus em primeiro lugar para que as coisas fluam. Logo em outro texto, dentro desse livro, ele diz o seguinte: é necessário entender que Deus não é carente, não tem problemas de autoestima, não sofre de um ego inchado ou cheio de necessidades. Não. Ele é completo e absoluto em si mesmo. Um dos nomes com os quais ele se revela nas Escrituras é El Shaddai. Estudiosos acreditam que esse nome remete não só ao significado de Todo-Poderoso, mas que também engloba a ideia de que Deus é mais do que suficiente. Então Deus é autossuficiente, ele não precisa de nada do que está nessa terra. Nada do que está até fora da terra. Deus não depende de absolutamente nada que não seja dele mesmo.
Ele por si só se preenche. E logo depois ele confirma aquele primeiro texto que eu citei para vocês. O Senhor não necessita do nosso amor e atenção. Não necessita que o coloquemos em primeiro lugar em nossa vida. Tampouco precisa da nossa adoração ou obediência. Quem precisa dele nesse lugar de distinção somos nós. É para o nosso próprio bem. Somente assim não nos perderemos diante daquilo que promove a concorrência ao seu senhorio. E daqui ele está falando, com relação ao seu senhorio, ele fala em relação ao dinheiro. Que a Bíblia diz que há dois senhores, que você não pode servir a Jesus, não pode servir a Deus e a Mamon. Nessa disputa de senhorios, Deus e o dinheiro, quando você serve ao dinheiro, você se perde. O dinheiro é colocado em primeiro lugar na sua vida e o dinheiro não tem vida, o dinheiro não vai te aconselhar a nada. O dinheiro não quer o seu bem. Você simplesmente vive em prol do dinheiro. Então tudo que te faz ganhar mais dinheiro, você está lá. Mesmo que isso faça você se colocar em situações de alto risco, em que você corre risco de vida, situações imorais. Tudo que você faz que te traz dinheiro, você está lá. A sua vida gira em torno de dinheiro. Mas quando sua vida gira em torno de Deus, que é um ser com vida, que é um ser que te ama, que é um ser que tem planos, é um ser que procura o seu bem, aí já é diferente. Aí você encontrou o verdadeiro caminho e a sua vida será próspera em vários sentidos. E em geral, esse é um livro que está passando muitos ensinamentos importantes. Se você tiver como comprar, eu recomendo. Eu vou deixar até o link aqui na descrição desse vídeo, caso você queira comprar esse livro. Muito obrigado por ter assistido até aqui e até o próximo vídeo.